Muito bem, irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, e agradecer a Deus por essa oportunidade que estamos tendo aqui hoje, de Deus nos trazer à igreja para ouvirmos a palavra dEle. Eu quero começar, irmãos, lendo uma palavra que se encontra lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, que diz a palavra do Senhor assim: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu quero me ater numa palavra muito simples aqui, que fala sobre os tímidos. Quanto aos tímidos, talvez você pense assim, mas quer dizer que se eu for uma pessoa calada, uma pessoa quieta, uma pessoa tranquila, calma, uma pessoa vergonhosa, eu não vou herdar o reino de Deus? Não, irmãos, não é isso que Deus está falando aqui. É aquela pessoa que é tímida para com Deus. E é muito importante você entender isso. Aqui você vê que Deus está comparando essa pessoa aos idólatras, que Deus abomina, aos feiticeiros, aos mentirosos, aos homicidas. Por quê? Porque essa pessoa, ela não aceita o projeto de Deus. Ela não aceita o reino de Deus. Ela não aceita a palavra de Deus, a Bíblia, pela qual Jesus morreu, deu a vida. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, sabendo que ia sofrer, ia ser envergonhado perante os seus amigos, a sua família, que a dor física ia ser terrível, a dor moral ia ser terrível, a dor psicológica ia ser terrível, mas ele enfrenta o sofrimento e a morte para cumprir o que estava escrito na Bíblia. Isso é um exemplo muito grande para nós, irmãos. Então, eu estou chamando a sua atenção para você rever as desculpas que você está dando para você mesmo e para os outros, para que você não faça a obra de Deus. A desculpa que você está dando para você mesmo e para os outros, para que você não honre a Deus, não represente a Deus. Porque Deus chamou a todos, irmãos. Deus chamou a todos. Você que um dia ganhou uma Bíblia, você foi chamado por Deus para não só você conhecer o reino de Deus, mas para você levar o reino de Deus para as pessoas, sem preconceito. Não é? Por isso que, olha só, complementando essa ideia aqui, irmãos, eu quero ler com você aqui no livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34 em diante, olha o que Jesus fala. Jesus diz assim: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Olha só. Quando Jesus está falando para você negar você mesmo, por quê? Porque você vai ter que enfrentar o seu gênio, o seu eu sou, não porque eu sou assim, porque eu sou assado. Você vai ter que enfrentar, você vai ter que mudar para servir a Jesus.
Porque Jesus te chama para salvar vidas, não só a sua própria vida, mas a vida primeiro começando por você, depois a sua família, a família que Deus te deu, depois até aquela pessoa que você nunca viu na sua vida, em qualquer lugar que você estiver. Aonde você estiver, você é um representante de Jesus aqui na terra. E Deus não te chama para você agir de acordo com o seu gênio, com o seu pensamento. Por isso que diz aqui, negue-se a si mesmo. No versículo 35 diz assim, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Porque muitas vezes você pensa assim, eu não vou falar nada com essa pessoa aqui, eu não vou falar nada com aquela pessoa ali, porque ela vai ficar com raiva de mim, porque ela não vai gostar, porque ela vai ficar chateada. Não é? Quem tem que falar isso é o pastor, é o padre, você não. Você está só de passagem, você está só passeando, entendeu? Você não precisa de fazer nada para Deus, não. É só os outros que tem que fazer. Não funciona assim, irmãos. Você tem que assumir a sua vida, assumir o controle da sua vida, assumir a direção da sua vida, assumir o controle do seu corpo. Você tem que mandar no seu olho, mandar no seu coração enganoso, você tem que mandar no seu pensamento, você tem que mandar no seu desejo, você tem que mandar na sua fome. Você tem que mandar. A Bíblia foi feita para isso. E a Bíblia traz para você um novo pensamento, como está escrito no livro de Ezequiel. Deus deixa claro, é para você nascer de novo, é para você deixar a palavra de Deus fazer parte da sua vida, é para você aceitar a palavra de Deus na sua vida. Porque diz aqui no versículo 36, pois o que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Então não adianta você ficar querendo dar satisfação para os outros. O que adianta? Alguém vai salvar a sua vida? Alguém vai te dar a vida eterna? Alguém pode fazer algum milagre na sua vida? E diz aqui no versículo 38, porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Você tem vergonha de falar de Jesus? Você tem vergonha de dizer que você é cristão? Você tem vergonha de fazer a obra? Porque você está preocupado com o que os outros vão falar? Não tem problema não. No dia do julgamento, Jesus também vai dizer para você, olha, eu também tenho vergonha de falar com você. As coisas são sérias, irmãos. Nós estamos num projeto, um projeto de futuro, um projeto real. Ou você crê ou você não crê. Agora, se você não acredita na promessa de ressurreição e vida eterna, se você não acredita num mundo depois da morte, aí é melhor você rasgar a Bíblia e jogar fora. Entendeu? Por isso que é pela fé. E não dá para recuar. Deus deixa claro. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, não teria agrado dele. É com ousadia, com vontade, é com força, e é você. Tem gente que fica andando atrás de milagres dos outros. Fica andando atrás de milagres dos outros. O que adianta o pastor ser milagreiro lá, fazer tudo quanto é tipo de milagre? O que adianta? Vai resolver a sua vida? Vai mudar a sua vida? O que adianta até você ser curado? Jesus curou 10 leprosos, para 9 não valeu nada a cura. Jesus falou que é melhor você entrar leproso, você morrer leproso, você perder um olho, você perder uma perna, você perder um braço, mas entrar para o reino de Deus. Até porque, para de pensar pequeno. O projeto que você está investindo nele com toda a sua força, é o projeto do corpo, o projeto da terra, é falido. E acabou.
Só tolo que acredita nisso. A gente até tem que cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito de Deus. Deus deu esse corpo para nós, Deus nos deu a vida, então nós temos que lutar até o último dia da nossa vida para preservar aquilo que Deus nos deu, mas a luta é para vencer a carne, é para vencer o materialismo. Até porque tudo isso aí que você está acreditando, está investindo tempo, energia, força, sabedoria, tudo isso aí vai dar em nada, esse é castelo de areia, não é? E diz aqui no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 4, assim: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Veja bem aqui, Deus está dizendo o seguinte: você foi aprovado? Você um dia estava aí andando pela terra, sem saber nem a direção, fazendo coisas até que te prejudicaram, né? E de repente Deus, Ele olha do céu, se agrada de você, te dá uma Bíblia, te leva em uma igreja, muda a sua vida, te leva até as águas, te batiza, faz aliança com você, começa a transformar a sua vida para o bem. Ou seja, aqui Deus está falando: olha, você passa a ser aprovado. E Deus, o que Deus te dá? Qual o presente que Deus te dá? Deus te dá o Evangelho, Deus te dá a Bíblia para transformar a sua vida, porque a Bíblia é o projeto de Deus real, é a verdade, a única verdade que tem na terra é a Bíblia, é o único caminho que serve para o ser humano. Não é porque eu estou defendendo isso aqui, não, porque eu não sou religioso, eu detesto religião. A Bíblia não é religião. A mesma Bíblia que eu tenho aqui, ela é o mesmo texto, e existe em mais de 2.700 línguas, igualzinha a minha. Esse é um projeto de Deus, até porque se dependesse do homem não existia Bíblia nenhuma mais, se dependesse das igrejas não existia Bíblia, e a igreja vai acabar com ela. As pessoas não entendem que o maior tesouro físico que você pode pegar, que existe na terra, é a Bíblia Sagrada. E aqui diz claramente que você não tem que agradar aos homens. Quando você abrir a boca para falar de Deus, quando você resolver ouvir um louvor aonde for, se alguém estiver incomodado, isso é problema dele, entendeu? Quem quiser que te siga, não é você que tem que seguir os outros, não. A igreja moderna aí está trazendo o mundo para dentro da igreja, porque, não, se eu não fizer a vontade da pessoa, a pessoa não vem. Então deixa ela lá fora, se ela não quer vir. Deus que é Deus não obriga ela a vir, você vai obrigar ela a vir? Nós somos pregadores, mas temos que pregar. Nós temos que falar de Deus, nós temos que estar vivendo no reino de Deus, que é uma cultura totalmente diferente. As músicas são diferentes, as conversas são diferentes, os pensamentos são diferentes, mas é nessa cultura que Deus chamou para a gente viver. Não se esqueça que Deus deixa claro que o reino de Deus está sendo feito aqui na terra. Jesus está na terra, Jesus está governando, Jesus governa aquele que quer ser governado por ele, tanto que Jesus falou que aonde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em nome dele, ali ele estaria, ele está presente, curando o cego, curando o paralítico, curando o leproso, curando o canceroso, né? Curando casamentos destruídos, curando pessoas que estão tragadas pela droga, pelo álcool. O Senhor está por aí curando. O Senhor vive e reina. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele reina, Ele governa, Ele está governando.
E Ele é o nosso Rei, o Rei daquele que quer viver no reino dEle. Por isso que Jesus diz assim, olha, quando vocês chegarem em um lugar, vocês dizem, a vós é chegado o reino de Deus. É uma outra cultura, é um outro pensamento, e é para você viver nessa cultura. Ouvindo louvores, orando, olhando com olhar espiritual, entendeu? Consertando as coisas, consertando as brechas, né? Às vezes, na nossa própria família, tem tantas coisas para consertar, às vezes, na nossa própria vida, tem tantas coisas para consertar, e Deus te chama para você olhar tudo isso e começar a tapar as brechas, a consertar, a mudar, a se transformar. Não, Deus não chama ninguém para ser como é. E aqui no livro de Isaías, no capítulo 30, no versículo 10 em diante, olha o que Deus já falava lá naquela época de Isaías, sobre a igreja, sobre o crente. Olha, vê se você quer ser esse tipo de crente, presta atenção aqui, diz assim, versículo 9, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, não querem ouvir a Bíblia, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dize-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Então, irmãos, eu pergunto para você, é isso que você está querendo? Você está indo na igreja atrás de um consultório de psicólogo? Porque agora é só psicologia, né? Você vai na igreja para você ganhar dinheiro, para você ficar feliz. Uma felicidade passageira, uma felicidade que não transforma você, ela não serve, irmão. A igreja de Deus, a Bíblia, é para transformar você no animal que você é, em um ser humano, à imagem e semelhança de Deus. Como Jesus diz lá no livro de Apocalipse, quem está limpo, que se limpe mais ainda. Quem está sujo, que se suje mais ainda. Como Jesus diz também, ser perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ser santo como o vosso Pai Celestial é santo. É difícil, irmãos? É. Tanto é difícil que a Bíblia já dizia, já profetizava, que quando Jesus viesse, ninguém ia suportar a palavra dele. Tanto é que mataram ele. O que ele fez? Ele roubou alguém? Ele foi lá e bateu no sumo sacerdote? Né? O que ele fez de errado? Não suportaram a palavra dele. Né? Como diz aqui, ó, fala coisa que eu quero ouvir. Mas a igreja não foi feita para isso não, irmão. E Deus não te chamou para isso não. Deus te chamou para você olhar para os seus defeitos, para você assumir uma aliança com Deus verdadeira, para você todos os dias bater no peito e dizer, eu sou crente. Eu não sei você, eu não sei vocês, mas eu sou crente. E dizer, Senhor, me usa. Senhor, faz aliança comigo hoje. Nós fazemos aliança com Deus todos os dias e temos que fazer, porque nós falhamos com Deus todos os dias. Todos os dias. Bom, olha você para a sua vida. Eu não estou aqui para julgar a sua vida, não. Faz você uma reflexão sobre a sua vida, sobre o que você fala, a maneira como que você reage com as pessoas, como você trata as pessoas. Você trata muito melhor uma pessoa que você nunca viu na sua vida do que às vezes a sua mulher, ou um filho seu, ou seu pai, ou a sua mãe, ou um irmão seu. Entendeu? Você chega a ser maravilhoso com uma pessoa estranha que você nunca viu, educadíssimo, finíssimo, né, gentil, solícito. Aí na hora que chega para uma pessoa que realmente é importante na sua vida, você é um ignorante, né?
Isso está certo? Isso que é ser humano? Não é, irmãos. Não é. Por isso que a Bíblia, ela está aqui para transformar você, se você quiser. Se você não quiser, não adianta. Não há milagre que vai resolver o seu problema, não há dinheiro que vai resolver o seu problema. Deus nos chama para tomarmos atitude. E diz aqui no versículo 11: desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel. Olha o que Deus diz para essas pessoas que pensam assim, né? Visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, por isto esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. Irmãos, não é possível que a gente está acreditando em um Deus. Quando você fala Deus, só a palavra Deus, quando você fala Deus, ele tem que ser a pessoa mais poderosa e mais perfeita do mundo. E nós sabemos que o nosso Deus vê tudo, sabe tudo, tem tanto poder que criou o ser humano. O ser humano, com todo o poder que tem até hoje, com toda a sofisticação, não faz um ovo, apenas um ovo ele não faz. Ele não faz uma galinha, entendeu? E muitos ainda acham que tudo que está aí, que nós somos de geração espontânea, porque não querem aceitar o poder de Deus. Mas o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há, não subestime Ele, irmãos. Ele é perfeito. Ele é perfeito e Ele não vai aceitar a sua atitude arrogante, soberba, de achar que Ele vai ter que mudar, não você. É você que tem que mudar. E o mais rápido possível. E aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 12, diz assim: se sofrermos também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. É o próprio Deus falando, irmãos. Eu fico impressionado, eu não entendo o Deus que essas pessoas estão acreditando nele aí. É um Deus que faz a vontade de todo mundo, qualquer vontade. Isso não existe, irmãos. Vamos parar para pensar. Vamos pensar sério, vamos acreditar de verdade nesse projeto. Vamos tomar atitude de verdade, coisa séria. Estamos lendo, irmãos, o livro de Êxodo, capítulo 35, que diz a palavra do Senhor assim: então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Atrará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos, madeira de acácia, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático.
e pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas, as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu da cobertura, a mesa e os seus varais e todos os seus pertences e os pães da proposição, e o candelabro da luminária e os seus utensílios e as suas lâmpadas e o azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais e o azeite da unção e o incenso aromático e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e o crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada do Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes, e anéis e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo o homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Irmãos, isso aqui é muito importante. Deus aqui está chamando a atenção, porque Deus cria a igreja, e a igreja, alguém tinha que cuidar dela, e alguém tinha que sustentar essa igreja, né? Como os levitas não receberam a herança de Deus, a herança deles era o ministério, era cuidar da igreja. As pessoas que receberam as heranças, se você lê o livro de Êxodo direito ali, você vai ver, né, as tribos que receberam a herança, cidades, animais, ouro e tantas outras coisas, elas tinham que cada um contribuir para ajudar na obra de Deus, ajudar na igreja, né? Mas o que Deus fala aqui? Olha, aquele cujo espírito voluntariamente desejou. Então, você tem que fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Alguma coisa você tem que fazer. Nem que seja dar uma Bíblia para alguém, ajudar uma pessoa na rua, um mendigo, uma pessoa carente, ajudar uma pessoa com problema de saúde, ajudar uma viúva, um órfão, não é? Ajudar uma pessoa que está carente de Deus, carente da palavra de Deus, entendeu? Você vê que Deus convida todo mundo aqui a participar da obra dele, que é para o benefício das pessoas, não é? Eu aqui, vocês sabem, nunca pedi um centavo para ninguém, nunca pedi dízimo, nunca pedi oferta, nunca aceitei oferta, mas isso é um problema meu com Deus, é uma aliança que eu fiz com Deus, né? Mas eu já ajudei muitas igrejas, se precisar eu ajudo, não tenho nada contra a igreja que ela peça oferta, né? Eu sou contra o dízimo, mas oferta voluntária eu sou a favor. Não para a minha igreja, porque eu não aceito, né? Mas tem gente que só vive para a obra, só vive da obra, e as pessoas devem ajudar. Não só a igreja, como ajudar as pessoas na rua também. Não só dando dinheiro também, dando Bíblia, dando a palavra, indo na casa de alguém, falar uma palavra, orar por alguém, né? Falar de Deus para alguém. Então, você precisa de participar da obra de Deus.
Versículo 23, e todo homem que se achou com azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. E aqui também é interessante, irmãos, porque, olha só, essas ofertas, muitas ofertas aqui, que fala assim, a oferta ao Senhor, mas era para os próprios sacerdotes comer, porque eles ofertavam lá um bezerro, um carneiro, eles comiam, era para eles comer, entendeu? Então, na verdade, não era para Deus. Na verdade, também, até as joias, as vestimentas, tudo isso aqui, apesar de falar que era para Deus, não era para Deus. Porque Deus não precisa da igreja. Deus não precisa de nada material. É para o benefício da própria pessoa. Agora, se tiver alguém lá na igreja, algum pastor, algum padre, que ele usurpa daquilo que o fiel deu, isso é problema dele, ele vai pagar isso com Deus. Ele vai pagar, não é? Porque, inclusive, a Bíblia fala claro como deve ser usada essas ofertas. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras de ônix, pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeites para a luminária, e para o azeite da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Deus chama, depois disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo o lavor. E para criar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, e em talhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esmerada, também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, o filho de Azimaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até as mais engenhosas, e a do gravador, em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Olha, irmão, isso aqui é uma coisa muito importante você entender. Deus é que traz toda a ciência para a humanidade. Todo ensinamento bom, todo ensinamento do bem, ele vem de Deus. O homem é que perverte tudo. Os demônios é que pervertem tudo. Né? Tudo que é bom, tudo que é para o bem, tudo que é para o conforto, para o crescimento da humanidade, para benefício da humanidade, foi criado por Deus. E aqui você vê que Deus inspira eles a ensinar os outros. Né? Deus fala que se você tiver falta de sabedoria, peça a Ele que Deus te dá. Muitas vezes no seu trabalho, você está sendo perseguido, afligido, pressionado, maltratado, e você começa a enfrentar toda essa situação com o seu próprio pensamento, com a sua própria força. E é claro que se você trabalha para alguém, você é o mais fraco, né? Porque você depende, para mover a engrenagem da sua vida, daquelas pessoas que estão te dando aquele emprego. Então, você fica numa situação muito difícil, muitas vezes aterrorizante, né?
Muitas vezes você não vê a saída, você não vê a luz no fundo do túnel. Mas não se esqueça que o teu Deus, aquele que te chamou para andar com Ele, para fazer aliança com Ele, para servir a Ele, para Ele tudo é possível. Ele pode te dar sabedoria para você enfrentar todas essas situações, todas essas perseguições, todas essas dificuldades. Ele pode te dar ferramentas, Ele pode te dar um entendimento, pode te dar um ensinamento. Também, se você passa pelo deserto, se você passa pelas águas, se você passa pelo fogo, se você passa pela dificuldade e não aprende nada, a sua vida vai ser vã. Se Deus deixou você passar pelo deserto, é para você aprender. É para você aprender a lidar com uma situação difícil e você se transformar. Não é? Se você está vivendo alguma dificuldade no seu trabalho, no seu relacionamento, Deus está chamando a sua atenção para você ter um diálogo com Ele permanente até que se resolva a situação, pedir sabedoria a Ele para você enxergar aquilo que está acontecendo, para você achar a saída que venha de Deus, não da sua força. Porque a gente, irmão, se for buscar na nossa força mesmo, daqui a pouco, a gente vai matar um, vai matar dois, vai matar 100, e se deixar, a gente vai matar todo mundo. Não é? Porque a culpa é dos outros. Tem gente ruim nesse mundo? Tem. Mas tem muita gente boa também. E você tem o privilégio de ser chamado por Deus, de Deus se agradar de você, de Deus querer andar com você. Aprenda isso. Fala, Senhor, estou passando pelo deserto, passa comigo, Senhor, anda comigo. Hã? Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso.